Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, na semana passada nós vimos o texto, esse mesmo texto, mas somente até o verso 4. E uma das perguntas, uma das conclusões também que nós chegamos na semana passada, na verdade nasceu de uma pergunta, né? Por que você serve a Deus? Ou o que te faz querer servir a Deus? O que te faz ter prazer em estar com o Senhor? Lucas aqui, ele está meio que recontando ou reiniciando a história. Ele, no capítulo 1, deu um panorama de quem estava governando e veio a palavra do Senhor a Zacarias. E aí tem toda a narrativa, até o final do capítulo 2, sobre o anúncio da chegada de Jesus e a chegada também de João Batista. E aqui Lucas, ele meio que zera, é como se o Evangelho de Lucas fosse uma sinfonia, fosse uma canção. Nós passamos pela introdução, capítulo 1 e capítulo 2, a introdução da música. Ou seja, é claro que a música já começou, mas como que de fato e de verdade, como se fosse uma música instrumental, agora vai começar a letra. Então, Lucas, ele de novo vai situar, não só os primeiros leitores, mas vai situar todos nós. Quem estava governando não era mais aquele Herodes que mandou matar os meninos, que José e Maria tiveram que fugir com Jesus. Esse Herodes aqui já é um filho daquele outro Herodes. Nós temos uma outra situação aqui, e Lucas, ele vai iniciar pontuando do que de fato se trata o Evangelho e a humanidade. Veja, e se nós olharmos para todo o texto, ele tem um ponto-chave. Qual é a situação do coração humano? E olhando para a situação do coração humano, por que você é um cristão, ou por que você faz o que faz como um cristão? Todos nós queremos obedecer a Deus.
Mas por quê? Há uma mensagem aqui específica da parte de João Batista, há uma mensagem específica que Jesus depois vai adotar como sua mensagem. Há algo a ser declarado, um arrependimento. Mas já nesse contexto introdutório, Lucas ele coloca, ele diz o seguinte: não há história secular, não há história sagrada. Há uma história onde Deus é soberano, governa sobre toda a história, e no contexto da história humana existe alguma coisa muito errada. Muito errada. Ele apresenta então reis, governantes. A gente sabe que, se não todos, mas a maioria pagão, na verdade todos. Você tem esse Herodes como um suposto rei dos judeus, mas é um falso rei dos judeus, nem hebreu de fato ele era edomita, ele era da tribo de Edom, ele é descendente, na verdade, de Esaú e não de Jacó. Nós temos nesse contexto aqui um caos, não somente político, mas religioso. Você tem o apontamento de 2 sumos sacerdotes, quando na verdade era para ter só um sumo sacerdote. Esse Anás aqui, ele é sogro de Caifás. Esse Anás aqui é o mesmo Anás que lá na frente, Jesus, quando for começar a passar pelo julgamento, vai ser levado primeiro para Anás. Mas na verdade ele não era de fato sumo sacerdote, ele tinha sido um sumo sacerdote, mas ainda exercia uma certa influência política, religiosa. Então você tem todo um contexto aqui para dizer o seguinte: qual é a realidade da humanidade? Reis governando, homens supostamente liderando espiritualmente um povo, mas no deserto a palavra do Senhor chegou. A palavra do Senhor veio a João o Batista. João Batista. E na semana passada, nós vimos nessa introdução que Lucas ele coloca nessa introdução uma realidade humana. Homens e mulheres que não amam a Deus, homens e mulheres que tomaram decisão na vida. Claro, desde os nossos primeiros pais, quando se rebelaram contra Deus, toda a humanidade seguiu o mesmo exemplo. Mas então homens e mulheres que optaram por não obedecer a Deus. Não queremos saber de Deus. Esses representados aqui nesses governantes. Homens que estão preocupados com o presente século, com a presente era, com o que é material, com o que lhe dá algum tipo de poder. Homens que não estão nem um pouco preocupados com a vontade de Deus. Em contrapartida, ao mesmo tempo, ele apresenta 2 sumos sacerdotes que não chegaram a eles a palavra de Deus, porque a palavra foi ao deserto, foi a João Batista. 2 sumos sacerdotes, um inclusive fake, porque Anás não é de fato sumo sacerdote, ele é considerado sumo sacerdote, mas 2 homens que deveriam liderar o povo espiritualmente, 2 homens que deveriam apontar o Cristo. Mas, assim como esses homens, nós temos uma humanidade religiosa, que tem prazer em abrir a sua boca e dizer: veja como eu sou bom, como eu sou um homem religioso que cumpre com todos os seus deveres. Inclusive, sou até mesmo respeitado por isso. Na semana passada, nós vimos o seguinte: normalmente nós imaginamos ou entendemos que existem 2 possibilidades de se relacionar com Deus. Ou você se rebela contra ele, dizendo: eu não quero saber da sua lei e vou viver a minha vida, ou você aceita a palavra dele e quer obedecê-lo. Só que nós vimos, e aí não digo eu, mas disse o Tim Keller, e faz todo sentido, que na verdade existem 2 maneiras de se rejeitar a Deus. Primeira maneira, sim, você sujeita ele de fato, vira as costas e vai viver a sua própria vida, não querendo saber da vontade de Deus. E a segunda maneira de você rejeitar a Deus é obedecendo a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, não como a fonte de revelação daquele que te salva, mas como uma fonte moral de leis e regras que te levam a um orgulho religioso com o objetivo de comprar a entrada para o céu. O não religioso,
ele é aquele que não se arrepende dos seus pecados. O religioso é aquele que se arrepende somente dos seus pecados. O cristão é aquele que entendeu que o evangelho, ou seja, o anúncio de nascimento, morte e ressurreição do Filho de Deus, por causa de uma humanidade caída, esse Filho de Deus então morre no lugar dessa humanidade caída e ressuscita para a glória de Deus Pai. Essa mensagem, ela tem várias mensagens, vamos dizer, subliminares, nessa história curta que eu contei. E uma dessas mensagens subliminares é dizer o seguinte: o ser humano não tem a menor condição de fazer absolutamente nada para entrar no céu. Nada. Não há obras, não há livre-arbítrio, porque todo arbítrio, toda decisão tomada vai partir de um coração corrupto e orgulhoso que é capaz de usar a Escritura e a Palavra de Deus como seu degrau, seu pontapé, para quando chegar na porta do céu, pegar Deus pelo colarinho e dizer o seguinte: eu cumpri toda a tua lei, quem é você para impedir a minha entrada no teu reino? Portanto, o cristão, ele é aquele que não somente se arrepende dos seus pecados, mas ele também se arrepende da sua tentativa de comprar Deus. Da sua tentativa de, com boas obras, olhar de cabeça erguida para os céus e de cabeça erguida para todos à sua volta e dizer o seguinte: eu sou bom. Eu sou bom. Vimos na semana passada, então, o seguinte: o arrependimento que salva é também admitir nosso esforço de autossalvação. Nosso esforço de tentarmos ser nossos próprios salvadores. Lucas, então, ele já começa vamos dizer, o início da sua sinfonia cantada, dizendo o seguinte: essa é a realidade humana. Isso somos nós, seres humanos. No fim das contas, tanto o religioso quanto o não religioso estão procurando autojustificação, autossalvação. Agora, existe uma via que não está nem de um lado nem do outro, mas no centro, que é o Evangelho, que é quando o próprio Deus se revela. E o próprio Deus se revela aonde não se espera. No deserto. No deserto. Então, no resto do contexto aqui, do verso 4 em diante, nós vemos que existe um pressuposto aqui. Qual é o pressuposto? Não há salvação sem arrependimento de pecados. E aí a gente ainda poderia afunilar mais esse pressuposto. Se não há salvação sem arrependimento de pecados, todos pecam e pecam constantemente. O tema central aqui, que vai girar em torno, está no coração. E parece que Lucas, irmãos, eu comecei a fazer a exposição de Lucas, porque na verdade eu ia fazer a exposição das parábolas. Eu falei, por que não fazer Lucas inteiro? Mas eu não vi a hora de chegar nas parábolas. Mas aqui, Lucas, ele já está começando a anunciar um embate. Um embate. E é muito interessante como nós vamos ver isso, não somente no Evangelho de Lucas, mas em todos os Evangelhos. Eu não sei se vocês já leram atentamente, já prestaram atenção no fato de que os embates de Cristo, em sua grande maioria, se não talvez todos, mas em sua grande maioria, não é contra o sujeito que não é religioso. Para o não religioso, para aquele que os textos vão chamar de publicanos e pecadores, para essa turma, Jesus tem uma palavra, que é essa palavra de João Batista. Arrependam-se. Arrependam-se. Abandonem os seus pecados, se arrependendo e se voltem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Para eles é isso. Para eles, para o não cristão, para o não religioso, Jesus ele não tem uma palavra acusatória. Agora veja como é muito diferente do que nós pensamos de cristianismo ou vivemos de maneira geral cristianismo. É muito mais fácil nós sermos complacentes com homens e mulheres cristãos que estão pecando,
que não se arrependem dos seus pecados, na verdade se orgulham dos seus pecados, até mudando o nome do pecado para ficar um nome mais bonitinho. Por exemplo, o avarento, ele vai se autodenominar como alguém controlado financeiramente. Não, o cara é avarento. Eu tenho um tio que ele se converteu, e ele é muito engraçado quando ele fala assim, eu me lembro como que antes da minha conversão, eu me dedicava a hábitos etílicos. Eu falei, você era alcoólatra. Hábitos etílicos. Jesus vai sempre encontrar um necessitado. E para esse necessitado, ele vai oferecer alguma coisa, e aquilo que ele oferece normalmente é aquilo que ele é. Quando ele oferece água, ele é a água da vida. Quando ele cura o cego, ele é a luz do mundo. Quando ele multiplica o pão, ele é o pão que vai ser partido. Então, para o não religioso, Jesus ele demonstra amor, mas de maneira firme, dizendo, você precisa abandonar os seus pecados, senão... E Jesus vai ser o personagem que mais vai falar do inferno em todo o Novo Testamento. Em contrapartida, o que nós vemos nos evangelhos é Jesus e Lucas aqui, já no início da narrativa, e a gente já está vendo isso, em relação àqueles que se dizem seguidores de Deus. Esses irmãos, é só pancada. Por quê? Porque são seguidores de Deus que, primeiro, não conheciam mesmo o Evangelho. Não conheciam. Porque o Senhor não revelou a eles. Porque a palavra do Senhor veio a João, depois de aproximadamente 400 anos sem profeta em Israel. Não conheciam. Mas em conhecendo e ouvindo o anúncio do Evangelho, o anúncio do arrependimento e da chegada do rei, eles simplesmente tinham orgulho de quem eles eram. Não é à toa, quando aqui no texto, João Batista ele vai dizer o seguinte, vocês realmente estão se fiando em serem filhos de Abraão. Porque ele está dizendo o seguinte, no reino de Deus, diante da fé cristã, não existe pedigree. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Ou você se relaciona de fato com Deus através do Cristo morto e ressurreto, crendo que Ele é suficiente para te aproximar de Deus em paz, e a partir disso você descansa na obra dEle, não mais se descabelando ou ficando louco com uma necessidade existencial, religiosa, de ficar se provando para Deus como se Deus precisasse de alguma prova sua, de alguma coisa. Ou você faz isso, ou você se torna um respeitável fariseu, que vai para o inferno. Então, todo embate, sempre que tem embate, é com religioso. Não é com o não religioso. É com o religioso. É com aquele sujeito que tem orgulho porque dá dízimo e oferta e não falta. E se acha melhor que os outros por causa disso. Ou o sujeito que tem orgulho porque nunca abandonou a igreja, ou foi batizado desde pequeno, ou depois que se batizou, alguma coisa mudou e ele se acha bom por isso. A mensagem do Evangelho tem que trazer às nossas consciências, ao nosso coração, a seguinte situação. Nós não temos mérito algum em absolutamente nada, mas nós descansamos na graça de Deus, porque a graça de Deus proveu salvação na morte e ressurreição de Jesus. Irmãos, talvez a dificuldade é pegar essa afirmação e levar isso até as últimas consequências. Pois é, eu tive uma epifania, de repente, almoçando com a Cláudia, eu falei para ela uma coisa que poderia ter acabado com o meu casamento. Eu não lembro agora qual era o contexto que a gente estava conversando, como que a gente chegou nesse assunto, mas eu falei para ela o seguinte, não sei se você já parou para pensar, vamos pegar a graça e levar até as últimas consequências. Você, Cláudia, não tem mérito absolutamente nenhum em que eu continue fiel a você no casamento.
Eu, Alan, não tenho mérito nenhum em que você se mantenha fiel a mim no casamento. Porque eu não tenho controle sobre você, eu não sei o que pode acontecer. Eu tenho que todos os dias confiar na graça de Deus, de que o sangue da nova aliança de fato fez em nosso casamento uma verdadeira e nova aliança, em que por amar Jesus Cristo, ela não vai me deixar. E ela tem que crer na mesma coisa, porque, irmãos, ela não tem o menor controle sobre a minha vida. E vice-versa. Não tem. Ou você aprende a descansar na graça, ou você enlouquece. Ou, para não enlouquecer, se torna um religioso. Então esse é o tema central. O coração humano. Porque a resposta para o Evangelho vai requerer um certo tipo de coração. Alguém pode abrir em Lucas capítulo 27, verso 47? Porque nós vamos ver a mesma mensagem. Leiam, alguém abre e lê em voz alta. Lucas 24, 47. Por favor. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus, ele está se apropriando e anunciando a exata mesma mensagem de João Batista. É interessante como é que Marcos, quando Marcos vai começar o seu evangelho, ele começa no verso 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo. E no verso 2, ele faz a citação de Isaías para apontar para João Batista. Dizendo o seguinte, todo o evangelho, ele começa com um anúncio, é um anúncio que prepara a chegada do Salvador. Ou seja, é necessário então um certo tipo de coração. E é esse tipo de coração que Deus deseja. Qual tipo de coração? Arrependido. Não somente pelos pecados praticados, mas honestamente arrependido diante de Deus, porque tem tentado comprar a sua entrada no céu. Como? Sendo bom. Sendo bom. Obedecendo a Deus. Verso 4 do capítulo 3, voltando lá. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então esse que anuncia, esse que viria preparando o caminho de Cristo, esse João, ele nos apresenta uma mesma mensagem, um mesmo anúncio, uma mesma maneira de viver para nós cristãos. Porque se nós temos que anunciar aos corações que não se arrependem que o rei está voltando, qual é a mensagem dos lábios? Arrependa-se. Sabe por quê? Até mesmo a criação há de se curvar diante de Deus. Tudo que tiver torto tem que ser aplanado e vai ser aplanado, porque ele vai chegar. Arrependa-se, mas não se arrependa somente de seus pecados. Arrependa-se de realmente acreditar que você é bom, porque você não é bom. Eu não sou bom. Verso 7. Dizia eles, pois, às multidões. E aqui é muito interessante. Lucas, lá em Mateus 3, Mateus vai dizer para a gente que fariseus e saduceus vinham até Cristo. Lucas aqui, ele tem uma intenção. Sim, fariseus e saduceus, eles estão no meio das multidões. Só que o que o Lucas quer enfatizar aqui é o seguinte: todos nós. É interessante essa meio que universalidade de Lucas, diferente de Mateus. Lucas, ele vai colocar todos na mesma situação. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para ser batizadas, raças de víboras, quem vos induziu a ira vindoura? O que está acontecendo aqui é o seguinte: homens e mulheres indo até João Batista, ouvindo a mensagem de João Batista, dizendo o seguinte: beleza, então eu me batizo e resolvo o problema. Só que João vai bater de novo na mesma tecla.
E ele, inclusive, vai fazer um comparativo com gente que pensa dessa maneira com serpentes. O que são serpentes? Homens e mulheres que tomam decisões na vida de cumprirem determinados atos religiosos, mas que o seu coração continua orgulhoso. Porque o que o João vai dizer é o seguinte: não adianta nada vocês quererem vir aqui se batizar, quererem demonstrar piedade, quererem demonstrar serem bons cristãos, se no coração de vocês continuam confiando na sua própria carne. De nada adianta, domingo após domingo, no ambiente de culto cristão, de nada adianta uma saída de evangelismo, de nada adianta nenhuma obra de caridade, se no final qualquer dessas obras servir para você como trampolim para o teu ego. E aí a gente volta em algo que a gente já falou várias e várias vezes aqui. Que nós cristãos corremos o risco de entrar nesse caminho da religiosidade quando esquecemos o evangelho e passamos a depositar confiança nos resultados do evangelho. Passamos a descansar a nossa fé não no Cristo que está vivo à destra de Deus, mas descansamos a nossa fé no fato de que não faltamos culto. Ou descansamos a nossa fé no fato de que no trabalho somos as pessoas mais honestas. E por conta disso, realmente nos achamos superiores aos colegas de trabalho, cristãos ou não cristãos, olhamos para Deus dizendo o seguinte: viu? Viu como eu sou bom? O verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que deixa eu dar um exemplo para ser mais fácil. Todo mundo aqui peca, eu também. Isso a gente não tem dúvida. Aliás, a doutrina da depravação total, todos os teólogos, sejam eles reformados ou não, calvinistas ou arminianos, vão dizer que a depravação total humana é a única doutrina que você consegue identificar sem até a Bíblia, sem a palavra. Mas quando você se arrepende e você se coloca diante de Deus, um coração religioso, ele se coloca diante de Deus assim: Senhor, pequei, fiz de novo, cometi ou pensei novamente, mas olha, segura, aguenta aí, me dá uma semana. Daqui a uma semana eu vou provar que eu não vou cometer mais esse pecado. Em contrapartida, o que você está dizendo para Deus é o seguinte: eu não preciso da sua graça para suportar a tentação. Eu sou capaz. Eu não preciso da tua misericórdia, da tua justificação, porque eu sou capaz de eliminar meu próprio pecado. Enquanto que o sujeito que lembra o tempo todo do Evangelho, ele diz o seguinte: Senhor, eu pequei, e se o Senhor não tiver misericórdia de mim, ninguém vai ter. Ninguém vai ter. O cristão é aquele que não tenta dominar o seu demônio. Vamos usar esse termo para ficar pesado. O seu monstro. Aquele que tenta dominar o seu monstro para apresentar ele preso na jaula é alguém que continua acreditando que tem condições de fazer coisas sem Cristo, coisas boas sem Cristo. O cristão é aquele que chega diante de Deus com um monstro solto e fala assim: Senhor, ele está aí, ó. Mata ele, porque eu não tenho condição. Mas a tua graça basta. Deus trata então como cobras aqueles que descansam nas glórias do passado ou nas suas próprias obras, porque isso se trata de presunção humana. João então ele avisa: o machado está posto à raiz.
e quem vai cortar é o próprio Senhor. Ou seja, essa oportunidade de arrependimento, essa grande oportunidade pode se tornar uma tragédia se não houver uma resposta positiva. E a tragédia é a condenação eterna, é o próprio inferno. E aí, depois de não dourar a pílula, isso é interessante em João. Eu já me identifiquei mais com João. Para aqueles que me conhecem, eu já fui mais grosso, mais ignorante. João é meio assim, né? Ele não tem meio termo. Ele não falou em nenhum momento, Jesus te ama, vai dar tudo certo, olha, isso que aconteceu vai passar. Ele está dizendo o seguinte: todos se arrependam. Agora, você, que se diz povo de Deus, que não passa de um religioso, o machado está na ponta da raiz e vai cortar. Vai cortar porque você, de fato, nunca fez parte do reino, a não ser que se arrependa. E essa mensagem, então, ela vai gerar uma pergunta. O que a gente faz? Verso 10. Ok. João está dizendo o seguinte: vocês precisam se arrepender, vocês precisam parar de confiar nas suas próprias obras. E aí o povo vai replicar: ok, mas como, tendo me arrependido, eu vivo a partir disso? Como eu provo se de fato eu vivo da maneira que devo viver? E João então Lucas vai apresentar, na fala de João, o publicano que roubava, que tirava mais do que precisava. E Jesus diz: não cobre mais do que o estipulado. O soldado. É interessante que tanto o publicano, que tinha autorização do governo para cobrar os impostos, quanto os soldados, eles têm eles exercem poder aqui. E no exercício do seu poder, como que eles podem se tornar corruptos? E veja, olha o que João está dizendo. João está dizendo assim: imagine que João está aqui dizendo para vocês: se arrependam e sejam salvos. Aí vocês perguntam: e o que a gente faz então? Nos arrependemos. João não está dizendo: agora você vá para o seu quarto, se tranque, fique orando dia e noite chorando. Ou agora você frequente todos os cultos da sua cidade, de domingo a domingo, cumprindo tudo que todos os púlpitos estão mandando você fazer. Lucas, ele está pegando a conclusão dessa história e está voltando para o seu início para dizer o seguinte: vocês estão no planeta Terra, vivam como de fato seres humanos que amam a Deus e que honram o Cristo. A ideia não é se enfurnar religiosamente em nenhum ato ou prática religiosa, embora o Evangelho gere ações. O Evangelho gera comunhão. O Evangelho gera louvor a Deus. O Evangelho gera humildade em nós e anúncio de arrependimento. Mas o que João está dizendo é o seguinte: cada um aqui tem sua vida, cada um tem sua profissão. Exerça de forma justa, correta. E é muito interessante. Os ouvintes, então, eles sabem que a grande questão, João já deixou claro aqui, a grande questão não é ser batizado. A grande questão é responder a Deus com um certo tipo de coração e um certo tipo de vida. E João, então, vai fazer uma referência ao que de fato é santidade dentro dos moldes cristãos. Porque aquele que se arrepende e crê em Cristo é aquele que foi feito nova criatura, portanto, se torna santo. E dia após dia, ele vai sendo moldado à aparência do Filho. Ok, mas o que é ser santo? O que é ser santidade? E se a santidade é a consequência de um coração arrependido, que é esse aproximar de um Deus que é santo e você ser santificado, se a santidade é isso, por que João, aqui o Batista, disse para esse povo aqui: olha, depois de vocês se arrependerem, olhem
para o outro que não tem. Vocês, todos que trabalham, que têm suas vidas, suas profissões, depois de se arrependerem, vivam de uma determinada maneira dentro dessas profissões. Lucas, registrando o que João Batista está escrevendo, ele está fazendo um apontamento para um padrão de santidade de Deus. E onde nós encontramos o padrão de santidade de Deus? Você já parou para se perguntar nisso? O que é de fato ser santo? Pense por um instante. O que é ser santo? João está fazendo um apontamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Levíticos, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Levítico capítulo 19, ele é por excelência, até pela maneira como ele começa, ele é reconhecido como o capítulo da santidade. Veja como ele começa. Sede santos, como eu sou santo. Na verdade, a melhor tradução não é sede, mas sereis santos. Isso aqui é uma promessa. Aqui ainda não é, o texto original não é um imperativo. Aqui. Lá em João, quando ele repete na carta, é. João não, em Pedro. Sede santos, não, sereis santos. E aí ele começa a repetir várias leis, para dizer o seguinte, vocês serão santos como eu sou santo. Você quer saber o que é ser santo? Vamos para o verso 9. Martinho Lutero, ele diz o seguinte, que santidade, a partir do capítulo 19 de Levíticos, santidade é prática de justiça. Eu não sei o que vocês pensavam que era santidade, mas em Levíticos, santidade é prática de justiça. É algo em direção ao próximo, ou seja, santidade não se trata de você ficar trancado no quarto tocando violão e se tornando santo. Mas santidade se trata de você ir em direção ao outro. Então a gente está nesse capítulo de santidade. E como Moisés define santidade? Verso 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Por que isso? Por causa dos necessitados, estrangeiros, os pobres, o órfão, a viúva. Então, a ordem é não colham, mas deixem lá, porque esses necessitados vão usufruir disso. Ou seja, agir com generosidade com grupos desfavorecidos de Israel. Obrigado. Agir com generosidade com grupos desfavorecidos em Israel é exercer santidade. Sereis santos, porque eu sou santo. Olhe para o desfavorecido, haja com generosidade e assim você está exercendo santidade. Isso é agir na prática da santidade. Veja se o que nós estamos lendo não tem toda a relação com o resultado de um coração arrependido, o qual João Batista e o próprio Jesus vai dizer, arrependam-se, tenham um coração arrependido. E a partir disso, mostrem ao mundo, mostrem aos outros quem é o seu Senhor e Mestre. Mostrem que de fato vocês vivem diferente. E veja, viver de maneira diferente não é pregar o Evangelho. Tem aquela, pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. É muito bonito, mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Porque como se converterão se não houver quem pregue? Tem que se ouvir. No entanto,
a sua vida de santidade, olhando para o outro e fazendo o que o outro nunca esperaria que fosse feito por ele, lhe abrirá portas para anunciar o arrependimento em Jesus Cristo. Para você dizer o seguinte: eu fiz isso e vivo assim, porque há um Senhor, Salvador, e aí você apresenta o Evangelho. Verso 10. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, verso 10. Manifestação de santidade. Generosidade. Você tem 2 túnicas? Dá para quem não tem. E detalhe, é generosidade com pessoas que não têm condição de retribuir. Não é ser generoso com um empresário, que talvez possa te dar algo em troca. Não é isso que ele está dizendo. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Isso é muito sério. O diarista trabalhou para receber o que era combinado. E veja, o que é o trabalho? Por exemplo, se eu tenho um comércio e eu tenho poder aquisitivo, eu compro mercadoria. Eu compro mercadoria. E eu ganho dinheiro vendendo esta mercadoria. Ok? Aí eu tenho mais poder aquisitivo, compro mais mercadoria e ganho mais dinheiro vendendo a mercadoria. Mas e quem não tem poder aquisitivo? Como que consegue dinheiro? Você aí que não é comerciante, mas que está trabalhando. O que você está vendendo? Tua vida. Você está vendendo horas da tua vida em troca do salário. Você está vendendo uma porção de horário de trabalho da tua vida em troca de salário. E no capítulo de santidade, irmãos, e assim, eu estou falando isso para vocês, e se não todos, a maioria sabe que eu também tenho comércio. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo, e de forma clara, aqui, é a fonte, é a raiz de amargura de muitos comerciantes, e porque muito comércio também não vai para frente. Porque a palavra de Deus não está sendo cumprida. O diarista trabalhou para receber um valor combinado, e pagar em dia os seus trabalhadores é manifestação de santidade. Senhor, eu me arrependo. O que eu faço agora? Pague em dia seus trabalhadores. Isso é ser santo. Percebem que santidade, diante da palavra de Deus, não tem nada a ver com algo cósmico, existencial, que nos faz ver além e aquém, e que faz mover as coisas no sobrenatural? Pegaram a referência? Santidade não tem nada a ver com isso. Santidade não tem a ver se você ora de joelho, ora de pé. Santidade não tem a ver se você segue um calendário litúrgico ou se você faz um culto contemporâneo. Santidade não tem relação nenhuma com isso. Mas santidade se trata de um modo de viver a partir do que você ouviu da palavra de Deus, sendo revelado pelo próprio Deus no Evangelho. Porque se não houver o Evangelho, você é capaz de fazer tudo isso aqui e se achar muito bom por isso. E aí você volta para aquele primeiro problema de novo. Se torna religioso. Verso 14. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Irmãos, ele está falando aqui do surdo, do cego. Qual é a expressão que nós temos para isso aqui, que ele está dizendo no verso 14 hoje?
E aí, na semana passada, antes de dar a resposta, uma das coisas que eu falei na semana passada é o seguinte: essa polarização política que a gente está vivendo constrói narrativas e faz com que nós, cristãos, realmente começamos a viver e olhar para o outro a partir de narrativas. Então, por exemplo, se o sujeito é de direita, ele é contra os pobres. Uma narrativa criada. Ou, se o sujeito é de esquerda, ele é a favor dos corruptos. Falsa narrativa criada. O que o verso 14 de Levítico, apontando para exercício de santidade, está dizendo? Que tem a ver com uma expressão que a gente usa hoje. Direitos humanos. Ele está falando de direitos humanos. Ele está falando de grupos minoritários, portadores de necessidades especiais. Ele está falando para a gente olhar para esses grupos minoritários, portadores de necessidades especiais. E exercermos santidade com ele. Como? O cego está passando? Não bota pedra de tropeço na frente dele, mas ajuda ele. Eu já dei esse exemplo uma vez aqui. Se um ônibus para na sua frente, né, você está de carro, e o motorista desce, aí para o trânsito todo, né? A motorista desce para descer a rampa, porque o cadeirante vai subir. E você, de alguma maneira, participa desse ato de subir o cadeirante no ônibus, você está praticando o exercício da santidade. Irmãos, Levíticos. E isso aqui é exatamente o que João está dizendo lá na frente, lá em Lucas. Vamos ver se de fato você é mesmo um convertido? Mostre-me suas obras que eu aponto onde está a tua fé. Moisés está dizendo então nesse capítulo que isso é manifestação de santidade. Santidade tem a ver, não somente aqui, claramente em Levítico, mas isso faz parte do arcabouço teológico de Martinho Lutero. Santidade tem a ver com prática de justiça. Não tem nada a ver com progresso metafísico da alma. Não é se isolar da sociedade, mas ir em direção ao próximo. Então a vida cristã não começa quando você entra no culto, seja ele onde for, em casa, na igreja. Mas a vida cristã acontece o tempo todo enquanto você vive. Então, as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Sejam santos, ao manifestar empatia, sensibilidade pela dor e pelo sofrimento do próximo. Algumas conclusões. Podemos, em vários momentos, nos vermos como voz solitária no deserto. Anunciamos arrependimento e salvação, mas ninguém parece dar ouvidos. Continue anunciando, mesmo que você perca a cabeça. Lucas não vai dar esse relato, mas a gente sabe em outros evangelistas que é o que vai acontecer. Lembre-se, existem 3 vias em relação ao chamado de Deus. 3 vias possíveis. Mas o evangelho é a única via que de fato responde a Deus. A religião é o modo padrão do coração humano. Então pense o seguinte, pense como um computador, como uma chave, né? Liga e desliga. Ou um disjuntor, né? Em Cristo, nosso disjuntor foi ligado. Modus evangelium. Modo evangelho. Só que nós somos tentados e corriqueiramente o nosso disjuntor cai. Tentados a desligar o disjuntor. A novamente confiar nas nossas próprias mãos e nossas próprias obras. Ligue de novo o tempo todo, modo evangelho. Conecte a sua vida o tempo todo à mensagem de que você não precisa fazer absolutamente nada
para tirar um sorriso de Deus. Deus sorri porque o Filho dele é visto em você. E eu fecho com uma pergunta. Você de fato é um cristão? Onde estão suas obras de santidade e justiça? Em que momento da sua vida você realmente olha para o próximo? Vamos fechar nossos olhos.